que aconteceu. Eu tenho uma cova para entrar. Conta, Daniel, o que vais fazer? Eu também não sei. O jeito é só orar. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Durante aquela noite, o rei não descansou por causa de Daniel. Até os músicos dispensou. A população pensou, vamos ver Daniel na cova, moído, morrer. Mas se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Daniel caiu na cova, o povo se espantou. Passaram horas e minutos, nenhum grito se escutou. De manhã bem cedinho, o rei foi lá pra ver. Voltou maravilhado com Daniel a dizer: naquela noite eu pude ver a presença de Deus a me envolver. Em cada volta que o leão dava em mim, eu ouvia uma voz me falando assim: calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Foi o Senhor Jesus que estava
deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Foi o Senhor Jesus que estava Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor. Está no ar o programa Semeando a Palavra nesta manhã. Hoje, dia 28 de janeiro de 2021, está no ar o programa Semeando a Palavra de Deus, aqui comigo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Programa Semeando a Palavra, que vai ao ar de terça a sexta-feira às 7h20 da manhã. Ontem, em especial, não tivemos programação devido a problemas técnicos aqui na rádio, mas hoje estamos de volta, dizendo para você que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo transforma, Jesus Cristo liberta, batiza com o Espírito Santo e está voltando para levar o seu povo à sua igreja. Sabe muito bem a origem de uma dor. Sabe o seu final. Louvamos a Deus pela sua infinita bondade, graça e misericórdia, a qual Ele tem nos sustentado nas suas mãos. Manhã de bênção, manhã de glória para as nossas vidas. E nesta manhã nós estamos iniciando mais uma programação, feliz com o Senhor, com muita alegria na nossa alma. Iniciamos mais um programa Semeando a Palavra. É saber que Ele é o teu Deus. Sobre a morte, a tua vida, Ele estabeleceu. Não há caso impossível para o teu Senhor. Ele trata, Ele sara todas as... Ontem à noite estivemos cooperando juntamente com o pastor Silvio no Jardim Esmeralda. Foi bênção de Deus, né, irmãos? Obrigado pelo carinho, a recepção aos irmãos aí no Jardim Esmeralda. Ontem estivemos ali em uma campanha, as armaduras de Deus, e foi bênção de Jeová, graças a Deus. Daqui a pouquinho já vamos entrar no momento da palavra de Deus. Não sai daí, fique conosco, porque Deus tem uma palavra aos nossos corações aqui nesta manhã. Quem te viu e quem te vê, deixa Deus curar você. Seja tocado por Ele, recebe aí o teu milagre, toma posse da tua bênção, recebe a tua cura. Meus queridos irmãos, Deus tem milagre para cada um de nós. Todos os dias nós vivemos milagre da parte de Deus, temos andado fielmente na presença do Senhor e por isso Deus está nos abençoando, Deus tem nos abençoado, não é verdade, irmãos?
Meus queridos irmãos, abrimos as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo também de número 14. Nós vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus nesta manhã. Lembrando aos irmãos que o nosso telefone, você pode mandar um WhatsApp confirmando a sua audiência. Não esqueça de colocar o seu nome, também o bairro e cidade, tá bom, irmãos? O nosso WhatsApp, o DDD, é 67996641627. Mande uma mensagem de texto colocando o seu nome e o bairro e cidade. DDD 67996641627. Abrimos as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 14. Está escrito: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Vamos repetir? O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. A epígrafe do texto, a qual outrora acabamos de ler, registra: Deus anuncia a ruína dos egípcios. Nós observamos a leitura da palavra do Senhor e nós vemos aqui nesse texto a gramática do texto que registra: o Deus que peleja por nós. Aqui não está falando de um Deus, aqui está falando do o Deus. Só existe um Deus capaz de mudar vidas. Só existe um Deus capaz de resolver problemas insolúveis aos olhos humanos. Só existe um Deus capaz de transformar o coração do homem. Só existe um Deus que pode mudar a história do mundo. Nunca houve outro Deus igual ao nosso Deus. Ele é Deus presente nos céus e na terra. Então nós não estamos falando de um Deus qualquer, irmãos. Nós não estamos falando de um Deus pequeno. Nós estamos falando aqui de um Deus grande, um Deus soberano, que para abençoar a vida de alguém, que para mudar a história de uma pessoa, não tem limites o nosso Deus. E nesta passagem bíblica nós aprendemos que nunca estamos sozinhos, que as nossas lutas não lutamos sozinhos, que nos nossos problemas, às vezes, quando pensamos que Deus não está nos observando, ou quando imaginamos que Deus não está ao nosso lado, ela é do engano. Porque o Deus da Bíblia, o Deus que peleja por nós, Ele sempre estará diante de nós. Ele sempre estará na nossa retaguarda. Ele sempre estará à nossa direita e à nossa esquerda. Então nós aprendemos por este texto que nunca lutamos sozinhos. Nunca conquistamos a vitória apenas por nosso próprio esforço. Não é de nós mesmos. Quando algo acontece, é porque Deus está no domínio. Aleluia! É porque Deus está no controle. Todas as coisas conquistadas só se tornam possíveis porque o Senhor poderoso, o Deus tremendo, o Rei da glória, Ele peleja por nós. Então eu tenho uma palavra para os nossos corações aqui nessa manhã. Quando nós lemos esta palavra, esta passagem bíblica muito conhecida de nós outros, tema de livros, tema de muitos debates, tema da teledramaturgia em Hollywood e assim por diante, muitos acham bonitinha essa história.
Muitos conhecem só de ouvir falar a passagem pelo Mar Vermelho. Meus queridos irmãos, foi um importante passo da história de Israel. Para nós isto é significativo devido às lições espirituais que podem ser tiradas ao meditarmos neste grande evento. Meus queridos irmãos, não podemos vivenciar algo e não compartilhar com os nossos irmãos. Quem sabe você está realmente vivendo diante de um grande mar, e esse grande mar para você não tem fim. Esse grande mar para você, as ondas são infinitas. Mas nesta manhã eu quero apresentar a você o Deus que trabalha para nós, o Deus que trabalha por nós. Podemos primeiramente considerar que este incidente é frequentemente mencionado nas Escrituras como um testemunho do poder de Deus e da incapacidade do homem de enfrentá-lo. O relato bíblico, que deveria ser um grande apoio para a nossa fé, quando provas e inimigos nos cercam, quando as coisas parecem que não vai sair do jeito que nós imaginamos. Paulo também usa um relato de Êxodo 14 para exortar o povo de Deus à fidelidade. E ele aponta para a passagem do Mar Vermelho como uma figura do batismo. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e versículo 2, que publicamente declara a autoridade de Moisés sobre a nação. A aplicação que Paulo faz é muito simples. Muitos daqueles que foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, morreram no deserto da falta de fé e na rebelião. Isto deveria servir de aviso para nós. Isso deveria servir de aviso para aqueles que professam Cristo, quando batizados, para provar assim a autenticidade de suas conversões, através da perseverança na fé e na piedade. Meus queridos irmãos, aleluia, a falta de fé tem levado muitos crentes a afundar no Mar Vermelho. A falta de fé tem levado muitas pessoas a não vencer os seus mares da vida. Meu Deus, o aparecimento repentino do exercício do faraó levou Israel a perder totalmente a coragem. Deveríamos ficar surpresos por ver faraó esquecer-se tão rapidamente do poder de Deus, quando vemos Israel tão cedo vacilar em sua fé. A verdade fé, a verdadeira fé, considera Deus e não a circunstância. Nós estamos atravessando um momento em que, se não exercitarmos a nossa fé, de maneira alguma iremos vencer o mar, de maneira alguma iremos atravessar em pé seco. Deus está falando para nós aqui nesta manhã: use a ferramenta que eu te deu. Use a ferramenta que eu te deu. Sabe o que eu entendo quando se fala em travessia de Mar Vermelho? Quanto maior o problema, quanto maior o obstáculo, maior será a glória de Deus na nossa vida. Uma vida que glorifica a Deus encontrará desafios do tamanho de Deus. Eu não posso servir um Deus tão grande e passar por problemas pequenos. Se o meu Deus é grande, os problemas que vão me afligir também serão grandes, mas a vitória que vem de Deus será maior. Eu vou repetir: eu não posso esperar coisas pequenas de um Deus tão grande. Eu tenho que entender e compreender que o Deus que está no domínio da minha história, que o Deus que está no controle da minha vida, Ele é poderoso para fazer abundantemente muito mais. Adentrando na palavra de Deus, Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança. Como também em Moisés, o seu servo. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor: cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus. Eu o louvarei. É o Deus de meu pai, eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor.
Finalmente Faraó permitiu a saída da nação hebraica e o povo saiu do Egito, mas a atitude de Faraó logo muda. Com seu exército perseguiu o povo hebreu até a beira do mar. Assim Deus dividiu o mar para que o povo hebreu pudesse atravessá-lo em terra seca. É isso que Deus irá fazer a partir de hoje na tua história. Irmão Eliel, eu não sei nadar. Irmão Eliel, eu não tenho barco salva-vida. Você não está entendendo. O Deus que abre o mar para você passar em terra seca está falando contigo nesta manhã. Se você exercitar a tua fé, eu não só abrirei o mar para você passar, mas do outro lado, Rabadá, Sotocobodocomandaia, tu irás cantar o hino da vitória. Ó, meus queridos irmãos, e enquanto os egípcios os perseguia, Deus fez o mar voltar, afogando todo o exército egípcio que perseguia a nação santa, que perseguia o povo de Deus. Se nós formos observar, o povo de Deus não tinha como escapar. Na frente mar, do lado direito areia, para trás o exército de Faraó. Ou eles entravam no mar ou morria a fio de espada. E nesta manhã Deus está dizendo: atrás de você vem Faraó, crente. Atrás de você vem o exército inimigo, crente. E na tua frente está o mar vermelho. Mas não se preocupe, crê somente que o Deus que abre mar para você passar está dizendo nesta manhã: eu sou o que sou, eu sou o que te escolhi, eu sou o que abro as portas e janela do céu, eu sou o que conduz você com mão forte, eu sou o que faço você passear em meio ao mar, eu abro ele para você passar. Se você crê, solte esse glória a Deus que está preso na tua garganta. Olha o que está na Bíblia, Êxodo capítulo 14. O Senhor fala a Moisés, e o Senhor disse a Moisés: Moisés, o negócio é o seguinte, Moisés, fala aos filhos de Israel que volte, que acampe diante de Pi-Hairote, aleluia, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Sabe o que Deus fez aqui? Deus preparou uma estratégia para que Faraó se alegrasse por um instante. E Faraó pensou que o povo estava perdido, que a mente do povo não funcionava mais. E Deus disse: eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles assim fizeram. Meu irmão, vai existir na nossa vida muitas vezes percalços que nós devemos que enfrentar. Muitas vezes Deus irá criar situações para testar o nosso caráter, para provar a nossa fé. Foi o que Deus fez. Deus colocou no coração de Faraó um ódio. Deus colocou no coração de Faraó um desejo mortal de matar o povo de Deus. Deus colocou no pensamento de Faraó que o povo estava perdido no meio do deserto. Olha o que Deus disse: eu endurecerei o coração de Faraó para que persiga. Mas só que tem uma coisa, Moisés: nessa perseguição o meu nome será glorificado. Você não entendeu. Deus está dizendo: irmã, nessa prova que você está atravessando, o meu nome será glorificado.
Prepare então para você atravessar o Mar Vermelho. Prepare então para você cantar o hino da vitória. Prepare então para você louvar o nome do Senhor. Olha, meus queridos irmãos, e a palavra de Deus continua dizendo: anunciou ao rei do Egito que o povo fugiu. Mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isto, havendo deixado de ir a Israel, para que não sirvas? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. Presta atenção agora, irmão. E tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Faraó preparou seus melhores soldados. Faraó preparou seus melhores cavalos. Faraó pegou seus melhores carros de guerra para vencer o povo de Deus. Ontem eu ainda disse isso na igreja. O diabo vem com o que ele tem de melhor. E muitos de nós estamos brincando com o inimigo, pensando que ele é um Zé Ninguém. Irmão, Satanás, quando ele vem para querer destruir alguém, ele vem com o que ele tem de melhor. Faraó escolheu seus melhores carros. Faraó escolheu seus melhores animais de guerra, os seus melhores soldados. 600 carros escolhidos a dedo, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, ou seja, na direção de Deus. O povo de Israel não foram para o deserto porque quiseram. Vocês acham, irmãos, que eles queriam passar por tudo isso? Vocês acham que o povo de Israel queria chegar diante do Mar Vermelho a ponto de ser mortos? Não, mas Deus estava no controle. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram acampado junto ao mar. Chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios estavam atrás deles. Ficaram com medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Moisés, porventura não havia sepulcro no Egito, Moisés? Por que nos tirou de lá, Moisés? Agora nós vamos morrer aqui nesse deserto. Por que você fez isso conosco, Moisés? Por que nos tirou do Egito? Olha lá o tamanho do exército de Faraó. Versículo 12. Não é esta a palavra que te falamos, falado no Egito, dizendo: deixa-nos que servimos aos egípcios, pois melhor for servir aos egípcios lá do que morrer aqui nesse deserto, Moisés. O povo olhou para frente, irmão. Só havia água. O mar era muito grande. O povo olhou para trás e viu o Faraó com seus melhores soldados. E agora eles começam a questionar Moisés, a dialogar Moisés, a falar com Moisés. Sabe o que aconteceu? Moisés disse ao povo: estais quietos, aleluia, não temais. Vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Olhe bem, isso aqui é Moisés pregando para o povo. Olhe bem para esse exército aí. Olha a autoridade de Moisés, cheio do Espírito Santo. Moisés cheio de Deus. Moisés começa a falar para o povo de Israel: não tenha medo. Parece que eu estou vendo Moisés em cima de um carro, pregando para aquela multidão. Diante do mar, Moisés olha para o povo de Israel e Moisés começa a falar com autoridade: não tenhas medo, ficai-vos quietos, olha o que Deus irá fazer.
Vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Olhe bem para o povo de Faraó. Olhe bem para esse exército que vem atrás de nós, porque hoje é a última vez que vocês o verão. Airabassu de Cantarabagaia. Olhe para aqueles soldados que vêm lá. Olhe para aqueles cavaleiros de Faraó que vêm atrás de nós, porque hoje será o último dia que vocês o verão, porque Deus há de fazer um grande livramento no meio do seu povo. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Moisés estava dizendo: olha, o exército deles pode ser inteligente, o exército deles pode ser poderoso, eles podem ter Faraó os melhores soldados, as melhores estratégias de guerra, mas eles não sabem ainda que o que está conosco é maior do que Faraó. O do que está conosco, o Deus poderoso que está conosco, é maior do que todos os armamentos de guerra de Faraó. Eu quero trazer uma palavra para você aqui nessa manhã. Ouça bem o que eu vou dizer à luz da palavra de Deus. Tem muita gente que não vence hoje, porque ao invés de olhar para o livramento de Deus, está olhando para o tamanho do exército inimigo e você perdeu de dar glória. Tem muita gente hoje sofrendo, porque ao invés de olhar para o livramento de Deus, está olhando para o tamanho do mar que está em sua frente. Para de olhar para o tamanho do mar, para de olhar para o tamanho do exército de Faraó, para de olhar para as armas de Faraó e começa a abrir o teu coração e ver o livramento que Deus vai fazer na tua história. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Aleluia. Glória a Deus. Então o Senhor disse a Moisés: por que está clamando a mim, Moisés? Por que está questionando comigo, Moisés? Diz aos filhos de Israel que eu estou mandando eles marchar. Ai do for que me defaz. Nagai yomondoko de que me cantarabagai. Deus está dizendo para uma igreja aqui nessa manhã: o tempo hoje não é de clamar, o tempo hoje não é de murmurar, o tempo hoje não é para olhar para o tamanho da dificuldade, o tempo agora é de marchar, é de avançar, é de estar de prontidão diante do mar. O mar pode ser grande, mas o teu Deus é maior. O mar pode ser grande, mas a mão de Deus é poderosa. O mar pode ser grande, mas aquele que está falando para você marchar é Ele que garante a abertura em meio ao mar, e tu irás passar a pés enxuto, e do outro lado você irá dizer: verdadeiramente eu sirvo um Deus que peleja por mim, verdadeiramente eu sirvo um Deus que peleja pela igreja de Cristo. Aleluia. Oh glória. Você está entendendo, irmão, nessa manhã que Deus está falando contigo? Você pode dar um glória a Deus aí aonde você está agora? Deus está dizendo: não é tempo de reclamar, não é tempo de olhar para a dificuldade, não é tempo de murmurar, não é tempo de você ficar questionando. Deus está dizendo: para de reclamar e marche, para de murmurar e avance. Eu nunca vi um exército que parou vencer, eu nunca vi um exército que reclamou e murmurou vencer, mas eu vejo aqui na história da Bíblia o exército que marchou, que avançou e que a mão de Deus estava sobre eles. Aleluia. Porque clamas a mim, Moisés, diz aos filhos de Israel que marche, e você levanta a tua vara, Moisés, estende a tua mão sobre o mar,
fende para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eu endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele, atrás deles. Olha a estratégia de Deus, irmão. Olha o poder sobrenatural e a inteligência do nosso Deus. Deus criou toda esta situação e Deus disse: eu vou endurecer o coração dos egípcios, para que eles venham atrás de vocês, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos cavaleiros. E Deus continua dizendo no versículo 18: e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, irmão, se você não der glória a Deus, está feio na foto, hein? Se você não der glória a Deus nessa palavra, olha o que a Bíblia registra: e o anjo de Deus ia adiante do exército de Israel. Ele se retirou agora e colocou-se atrás deles. Lembra que atrás estava Faraó com seus melhores exércitos? Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se colocou atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Sabe o que Deus fez, irmão? Para o povo de Israel, essa nuvem clareava. Para o povo de Deus, essa nuvem alumiava o caminho deles. Mas para os egípcios, ela escurecia o caminho e fazia com que nem um soldado enxergasse o próprio companheiro de batalha. Eles estavam embaraçados, irmão. Eles estavam perdidos. Atrás do povo de Israel, eles iam, quem sabe, pelas pegadas ou pelo barulho, mas não estavam enxergando o povo de Israel. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um grande vento oriental toda aquela noite, e o mar se tornou em seco e as águas foram partidas. Irmão, Deus mandou um vento tão forte, Deus soprou um vento oriental tão forte, e Deus mandou esse vento sobre o grande mar vermelho, e esse vento partiu as águas. De um lado as águas estavam como que um muro, uma parede. Do lado esquerdo a mesma coisa, e o solo seco. Você não está entendendo, irmão? O solo ficou seco, e o povo passou a terra de um outro lado para o outro, e o nome do Senhor foi glorificado. O nome do Deus Todo-Poderoso foi glorificado na vida do povo de Israel. Aquele momento, quem sabe, Faraó já estava tão irado, que ele dizia ao seu coração: não tem jeito, vamos perder, porque o Deus deles é maior do que o nosso Deus. O Deus deles é maior do que o nosso Deus. A estratégia de Deus estava funcionando. Deus havia endurecido o coração de Faraó para que perseguisse o povo de Deus. Mas nós estamos falando aqui do Deus poderoso que peleja por nós. Deus é o nosso Senhor e nós somos os seus servos. Pela lógica humana, irmãos, os senhores apenas dominam e os servos apenas trabalham e servem aos seus senhores. Porém, o nosso Deus é um Senhor tão maravilhoso e bondoso. O nosso Deus é tão grande que Ele também trabalha e peleja por nós. Presta atenção na frase. Eu não estou dizendo que eu tenho um Deus que trabalha para nós, mas nós temos um Deus que trabalha por nós. Isaías capítulo 64, versículo de número 4.
Há momentos em que Ele nos convida apenas a assistir o seu trabalhar em prol da nossa vida. Deus nesta manhã está falando com alguém. Creia, esse mar que está na tua frente não vai ficar pela vida toda. Esse exército que está vindo atrás de você, aleluia, é a última vez que você está olhando para eles. Moisés virou para o povo e disse: por que clamas a mim, Moisés? Deus disse: fala para o povo parar de reclamar um pouco, Moisés, porque o tempo agora não é de reclamar, o tempo agora é de marchar. Ei, você que está me ouvindo agora, Deus convida você, igreja de Cristo, a marchar. A igreja de Cristo não pode parar, povo de Deus não pode parar, povo de Deus não pode retroceder. A noiva do Cordeiro precisa continuar marchando, avançando. Sabe por quê? Porque o Deus que peleja por nós está vivo, e como Ele está vivo, a mão dele também está sobre a nossa vida, para nos fazer vencer, para nos fazer avançar, para nos fazer caminhar. O mar pode ser grande, mas a mão de Deus é maior do que o mar que você está enfrentando agora. A peleja é de Deus. O nosso Deus é um fogo que consome e destrói os nossos adversários. Deuteronômio capítulo 9, versículo 3. O nosso Deus, presta atenção, irmãos, o nosso Deus é quem vai à frente, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze e despedaçando as traças de ferro. Então, Deus que você serve, irmão, não é um Deus pequeno. O Deus que você serve, irmão, não é um Deus qualquer. Você não está servindo um Deus limitado, não. O nosso Deus, Ele é grande, Ele é soberano. Sabe o que a palavra do Senhor registra? Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, as nossas vitórias são sempre obtidas por intermédio de Jesus Cristo. Quando você pensa que não vai suportar mais, quando você pensa que não vai conseguir mais, Deus está no controle de todas as coisas. Sabe o que eu vejo aqui dentro da palavra de Deus? Deus, Ele nunca vai nos desamparar e jamais vai nos deixar sozinho nem pleno a batalha. Não, Deus não vai te deixar sozinho em plena essa peleja. Deus não irá te abandonar, irmã. Ele sempre pelejará por nós. Ele sempre estará conosco. Sabe o que foi que aconteceu, irmãos? A Bíblia registra: e os egípcios seguiram, entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor se apresentou em forma de uma coluna de fogo. O Senhor se apresentou em forma de uma coluna de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Ah, irmão, Deus é tremendo. E tirou-lhes a roda do carro. Sabe o que aconteceu? Quando eles estavam em pleno ao meio do mar, achando que iria conseguir, a roda dos carros começou a cair. Ah, eu queria estar lá para ver. Aleluia. O poder de Deus agindo em meio àquele mar. Quando eles pensaram que iria alcançar o povo de Deus, começa a cair a roda de uma carroça, começa a cair a roda de outra carroça. E sabe o que a Bíblia registra? Eles começaram a andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: é melhor nós fugir. Aleluia. É melhor nós fugir da face de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra nós. Olha que interessante, irmão. Eles próprios começaram a ver a mão de Deus, e eles disseram um para os outros: é melhor nós fugir, porque o Deus de Israel, que está com eles, agora está contra nós. E Moisés disse, aleluia, aliás, Deus disse para Moisés: Moisés, estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre o seu carro e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão,
sobre o mar, e o mar retornou com toda a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Quando eles já estavam, irmão, no meio do mar, o povo de Deus já estava a salvo. Deus deu uma ordem: Moisés, estende as tuas mãos. Quando Moisés estende a mão, o curso das águas volta ao normal. E aquelas águas os engoliram. Moisés estendeu a mão sobre o mar e o mar retornou com toda a sua força. A Bíblia diz, irmão, no versículo 27, retomou a sua força. Aleluia! Porque as águas tornando cobriram os carros, cavaleiros, de todo o exército de Faraó, que havia seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar, em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim, Deus salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Que palavra tremenda, irmão. Eles não estavam ali para ver ninguém mortos. Eles estavam ali para ser salvos. Mas Deus criou uma estratégia. Aleluia. Deus endureceu o coração de Faraó. E Deus disse: a minha glória os acompanhará e a minha glória se manifestará, Moisés, no meio de vós. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrou aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Você está entendendo, irmão? Que o Deus o qual você serve não é um Deus pequeno, não é um Deus qualquer. Aleluia. Observe e considere aquilo que você tem falado para Deus. Quanto maior o obstáculo na sua vida, maior será a manifestação da glória de Deus sobre você. E eu não tenho dúvida disso que eu estou dizendo. Decida hoje se você quer ficar para o exército de Faraó tirar a sua vida, ou se você quer enfrentar o mar que está na sua frente. Porque a ordem de Deus para Moisés foi essa: Moisés, diga para o povo, o tempo agora é de marchar. O tempo agora está difícil. Nós estamos passando momentos difíceis, mas esse momento difícil não pode fazer com que nós paramos, com que nós desistimos, com que nós abandonamos a estratégia de Deus que Ele tem colocado na nossa vida. É verdade que uns estão já no meio do mar, outros já estão saindo do mar vermelho, outros já estão cantando o hino da vitória. Quem sabe eu estou falando para alguém aqui nessa manhã que está sendo perseguido não por um grande exército de Faraó, mas a dificuldade hoje está dentro de você. A guerra espiritual está dentro do teu coração, a sua mente está perturbada, mas nesta manhã o Senhor está dizendo: eu sou o Deus que trabalha por vós, eu sou o Deus que peleja por vós. E nesta manhã Deus está dizendo: anima a tua alma, anima o teu coração, porque eu estou diante de vós. Deus se apresentava ao povo de Israel em uma coluna, e essa coluna de fogo clareava o caminho deles. Essa coluna de nuvem guardava eles. Ah, irmão, você pode estar no deserto, mas Deus está conduzindo você com mão forte. Aleluia. Deus está dizendo para nós aqui nessa manhã: comece a celebrar a sua vitória. Aleluia. Comece a cantar o cântico de louvor novo. E nesse cântico do capítulo 15 de Êxodo,
Nesse cântico de Moisés, nós aprendemos a louvar ao Senhor pelas vitórias alcançadas. Celebremos, pois, nesta manhã, a vitória que o Senhor tem nos concedido, porque em Cristo sempre somos vitoriosos e triunfantes. Oh, irmão, ei, você que me ouve nessa manhã, olhe quantas pessoas já não estão do seu lado mais. Olhe quantas vidas que sentava do seu lado na igreja já não está sentando mais. Quantas pessoas já desceram a tumba fria sem salvação. Quantos a morte já ceifou. Quantos já desistiu, já parou de caminhar. Mas Deus está dizendo, é para você essa palavra nessa manhã. É para você. Não desista do teu deserto. Não fuja do mar vermelho. É neste deserto e nesse mar que a glória de Deus vai se manifestar sobre a tua vida. É nesta luta que Deus irá se mover diante de vós. E você vai observar a grandeza do Deus que nós estamos falando aqui nessa manhã. Aleluia. Você pode entender o que Deus está falando para você? Você pode entender que Deus tem uma estratégia criada, pronta, para que a glória dele se manifeste sobre a tua vida? Eu quero dizer para você nessa manhã, que está passando por grandes problemas e dificuldades, o tempo de cantar chegou na sua vida. Aleluia. Salomão escreveu que o tempo de cantar chegou em Cantares capítulo 2, versículo 12. E quando nós observamos o termo cantar, na Bíblia, são citados dentro da história bíblica, homens e mulheres sempre celebrando a vitória em cânticos. Portanto, Moisés celebrou a vitória com cântico novo. Abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 15, versículo 2. O Senhor é a minha força. Olha aqui, irmão. Olha esse cântico. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso eu o exaltarei. Você pode exaltar esse Deus nesta manhã? Você pode glorificar a Deus por esta palavra para a tua vida, para a tua alma. Nós temos muitos motivos, irmãos, para cantar e louvar ao Senhor, pelas vitórias alcançadas. E como Paulo, podemos continuar celebrando a nossa vitória, dizendo que diremos, pois, a estas coisas? Aleluia! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, eu quero deixar esta palavra nesta manhã para o teu coração, para os nossos corações, para a minha vida, para a sua vida. É o tempo de cantar para você. Esse tempo chegou. Ah, irmão Eliel, mas o Covid-19. Ah, irmão Eliel, mas a vacina. Ah, irmão Eliel, mas a política. Não, irmão, esquece vacina agora. Esquece agora o Covid-19. Eu sei que é difícil falar isso para você. Deixa um pouquinho a política de lado e se envolva mais na tua vitória. Você tem deixado a tua vitória escapar pelas tuas mãos, porque está dando muito ibope às coisas que não edificam. Deixa um pouquinho de lado o Covid, a vacina. Pare de assistir tantas informações que não condiz com a palavra de Deus. A mídia está aí, é uma briga na mídia, querendo um ganhar mais ibope que o outro. Mas o que importa aqui nessa manhã é a palavra de Deus. E a palavra de ordem para nós está em Êxodo 14, 14. Aleluia! O Deus que peleja por nós. O Senhor está dizendo, o Senhor pelejará por nós, por vós, pela tua casa, pela tua família, e vos calareis. Eu quero deixar essa palavra para nós aqui nessa manhã. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.
ter morrido lá na cruz por mim. Eu te louvarei por teu sangue derramado lá na cruz por mim, por me amar com amor sem fim. Eu te louvarei por me permitir estar aqui, soltar a minha voz e adorar a ti. Eu te louvarei, Senhor, por ter rogado ao Pai ao meu favor, por ter enviado o Consolador. Eu te louvarei, Senhor, porque sei que vem de ti a minha inspiração. Graças a Deus, meus queridos irmãos, estamos finalizando mais uma programação nesta manhã. Senhor, eu te louvarei. Falamos ao vivo dos nossos estúdios Rádio Atalaia, diretamente do nosso templo sede, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Tangará da Serra, Mato Grosso. Eu te louvarei uma vez mais. Eu te louvarei para sempre mais. Esse é meu chamado, estou determinado. Ainda que custe a minha vida, eu te louvarei. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos agradecer a audiência de todos os irmãos. Irmão Luan, lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, está na audiência agradecendo por esta palavra. Também o irmão Jeremias e a sua esposa, irmã Laís, está dizendo: estamos na audiência. Obrigado, irmão Jeremias, a irmã Laís, pela audiência. Também lá na Fábrica de Doces Missões, na audiência do programa, irmão Márcio, Rosa, irmã Edna. Também na cidade de Apucarana, no Paraná, irmã Luciana e todas as irmãs na audiência do programa. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Também em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mandou um zap para nós, irmão Josué. Que Deus continue abençoando, irmão Josué Lopes. Aí no Rio Grande do Sul, meus queridos irmãos, obrigado pelo carinho da audiência. Graças a Deus, meus queridos irmãos, queremos saudar com a paz do Senhor aos irmãos em Barra do Bugres. Obrigado pelo carinho da audiência, irmão Dionísio, em Barra do Bugres. Que Deus abençoe você que está na audiência conosco, toda a sua casa, toda a sua família. Também aos irmãos em Diamantino. Alô, Diamantino, obrigado, presbítero Oriel, pela audiência do programa em Diamantino. Queremos agradecer aos irmãos em São José do Quatro Marcos, também os nossos irmãos em Marapé, nossos irmãos também na audiência do programa em Rondonópolis. Alô, Rondonópolis, obrigado pelo carinho da audiência. Queremos saudar com a paz do Senhor, irmã Fátima Soares, está dizendo glória a Deus. Obrigado, irmã Fátima Soares, pelo carinho da audiência aí em Sinop. Que Deus abençoe todos os irmãos na audiência da programação em Sinop. Também a irmã Neuza Helena, Deus abençoe, irmã Neuza Helena, obrigado pelo carinho da audiência. Também Dourados, Mato Grosso do Sul, obrigado pelo carinho da audiência. Alô, pastor Antônio e a sua esposa, sempre trabalhando aí no escritório de contabilidade, na audiência dessa programação. Que Deus em Cristo Jesus. Também na audiência do programa, a irmã Vilane Andrade, dizendo: Deus é fiel em todo o tempo. Eu te louvarei, se por acaso alguém me humilhar. A rádio que faz a diferença. Atalaia Tangará. Obrigado, meus queridos irmãos, por mais esta programação. Queremos agradecer o carinho da audiência de todos os nossos irmãos. Louvamos a Deus pela sua vida, sua casa, sua família. Sofrer não é maior que Deus. Amanhã, se assim o Senhor Jesus nos permitir, estaremos de volta às 7h20 da manhã com mais uma programação e o programa Semeando a Palavra. Queremos agradecer também o carinho da audiência lá em Deodápolis, também em Indápolis, Glória de Dourados. Que Deus abençoe os irmãos lá no Pará. Alô, Estadão do Pará, obrigado pelo carinho da audiência. Já nós vamos colocar essa mensagem. Daqui a pouquinho mais estamos colocando essa palavra lá no nosso canal no YouTube. Você que quer compartilhar as palavras pregadas aqui, inscreva-se no nosso canal no YouTube, Eliel Bispo,
nós estamos compartilhando esta programação também no canal do YouTube, tá bom, irmãos? Eu quero deixar bem claro para os irmãos que às vezes as nossas transmissões está havendo cortes aí no Facebook. Não é falha técnica, não é falha humana do irmão Eliel, não. É o Facebook mesmo, eles estão cortando as nossas transmissões da programação no Facebook. Para que isso não ocorra, nós estamos colocando à disposição dos irmãos a nossa programação também no nosso canal no YouTube, tá bom, irmãos? Por gentileza, você que pode, se inscreva no nosso canal, e nós estamos compartilhando todas as mensagens assim que nós podemos lá no nosso canal no YouTube, devido a pedido dos irmãos que querem ouvir a palavra, a pedido dos nossos irmãos, nós estamos compartilhando então a palavra, a mensagem no YouTube, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Graças a Deus. A irmã Fátima Soares está dizendo: pastor, deveria ter um trabalho desse o dia todo. Amém, irmã Fátima. Obrigado pelo carinho, tá bom? Deus abençoe. A irmã Thaís Weilande também está dizendo: glória a Deus por esta palavra. A cantora Lezina Camargo está dizendo: eu sou de Goiânia, estou na audiência do programa. Deus abençoe, irmã Lezina Camargo. Amanhã estamos de volta às 7h20 da manhã. Tá bom, irmãos? Muito obrigado pelo carinho da audiência. Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos nossos irmãos. Que a graça de Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e para sempre. Nós dizemos amém. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.